Ok, a gente está indo então aí para a aula de hoje. A gente vai falar sobre infrações éticas, né? São aquelas que estão lá capituladas no artigo 34, né? Da lei 8.906, o Estatuto da OAB. Tá certo, pessoal? Eu queria que vocês abrissem aí rapidamente aí o Vadmecum aí de vocês, para vocês irem acompanhando, tá? A aula de hoje, a gente vai fazer uma aula analisando os casos práticos. Eu acredito que é um método aí que vai ser mais eficiente aí para a gente poder passar para vocês aí o que são essas infrações, em que circunstâncias que elas se confirmam ou se caracterizam, tá? Então, hoje eu separei para vocês aqui, a gente vai tratar do inciso 1 até o inciso 10, daí na aula em diante a gente trata do restante, né, das infrações lá do artigo 34, tá certo? Então, olha só, a primeira coisinha aí que eu queria que vocês destacassem aí é que o Código de Ética e Disciplina, ele regula diversos, né, deveres do advogado, relacionando, né, o profissional do direito, o profissional da advocacia, né, tanto com a comunidade, quanto com o cliente, e também, né, regras de convívio, né, também com outros profissionais, né? Então, é inevitável aí dentro, né, do exercício da profissão do advogado, né, existe uma postura a ser seguida em relação à comunidade que ele atua, existe uma postura ética que é exigida dele em relação com o cliente e também para com seus pares, tá? Além disso daí, eu também queria destacar para vocês o seguinte, né, o Código de Ética, ele disciplina também outros assuntos, né, como, por exemplo, a recusa do patrocínio, a gente até discutiu bastante sobre isso daqui na aula passada, né, o dever de assistência jurídica e também o dever geral de urbanidade, né. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que viria a ser o dever de urbanidade. Olha só, eu separei para vocês aqui, né, essa ementa aqui. Olha lá, vamos dar uma analisada aqui, ó. Sobre a urbanidade, o Tribunal de Ética do Ceará disciplinou a seguinte ementa, ó, o dever de urbanidade e procedência, censura. O advogado tem a obrigação de manter em relação à parte contrária, ao seu representante, ao juiz, ao representante do Ministério Público e aos auxiliares de justiça, conduta honrada e digna, posto que o destemor na atuação em juízo não o exime do emprego de linguagem escorreita e polida. Olha lá, interessante isso daqui, porque principalmente, né, nos dias que a gente vive atualmente, em que se discute tantas liberdades de expressão, se a gente trazer isso daqui para o contexto da gente, né, da nossa disciplina, especialmente aqui do dever de urbanidade do profissional da advocacia, né, a gente chega à conclusão de que nenhum direito é o quê? Absoluto. O advogado ele tem que atuar com liberdade, com independência, ele tem as suas prerrogativas, né, ele tem o mister, né, de defender os interesses dos jurisdicionados, mas ele não pode violar, ele não pode abusar disso daqui. Ele não pode usar isso daqui como instrumento para poder ofender os pares, ofender os colegas, as testemunhas, né? O advogado da parte contrária, o membro do Ministério Público, o juiz, o auxiliar, seja lá quem for, né? O ator que está participando desse processo, existe aí o dever de urbanidade do advogado para qualquer um deles, tá? Olha lá, então, ó, continuando a análise aí, dessa ementa, ó, do inciso 2 aí do julgado, ó, pune-se a conduta do advogado que exacerba o calor da discussão e imputa à parte contrária ou ao seu procurador dolosa e falsamente a prática de conduta ilícita, ultrapassando os limites traçados do exercício regular da advocacia, né? Então, olha só, o excesso de linguagem, contudo, com a intenção de denigrir, não se enquadra no espaço reservado à imunidade do profissional, estando sujeita à punição. Então, olha só, lembra lá que a gente já estudou isso daqui, né? Lá na regra do artigo 133 da Constituição Federal. Eu vou colocar aqui na tela para vocês aqui, rapidamente, para a gente poder revisitar esse dispositivo, porque ele é de uma suma importância para a gente poder entender o contexto em que se dá a discussão
que a gente está tratando aqui, do dever de urbanidade. Olha lá, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Olha aqui, ó, o direito à inviolabilidade aqui do advogado é um direito previsto na Constituição. Estamos aqui tratando, então, o quê? Do artigo 133 da Constituição Federal. Agora, a própria Constituição já estabelece isso, ó, é nos limites da lei. Então, daí vem aqui, né, o próprio Estatuto da OAB e regulamenta lá no seu artigo 34, né, uma série de restrições em que o advogado tem que observar para o exercício, né, da sua profissão, tá? Que mais aí que eu quero destacar para vocês aqui? Vamos continuando aqui um pouquinho em frente aqui, tá? Olha só, então. O Estatuto da OAB, ele fez constar lá no seu texto, né, uma série de infrações disciplinares. Olha lá que interessante isso daqui. Essas infrações, por sua vez, elas não estão ao albedrio da interpretação dos conselhos e nem tampouco ao livre entendimento. Ou seja, há aqui uma preocupação clara aqui do legislador em estabelecer de forma clara e objetiva quais que são esses limites estabelecidos para a liberdade, né, de atuação do advogado. E esses limites aqui são justamente as infrações disciplinares que estão lá no artigo 34 do Estatuto da OAB, tá certo? Olha só, deixa eu só pegar aqui para você ver aqui. E aqui, então, no artigo 34, né, do Estatuto da OAB, no capítulo que trata das infrações e as sanções disciplinares, logo no caput a gente tem lá, ó, constitui infração disciplinar. E daí a gente vai aqui do inciso 1 até o inciso 29, se não me engano, até o inciso 29, cada inciso desse daqui, então, traz, né, a tipificação de uma infração, ok? Então, quando a gente estiver tratando das infrações disciplinares, né, no Código de Ética não, no Estatuto, né, da OAB, que é a Lei 8.906. Então, a gente já sabe que a gente tem que ir lá para o artigo 34, tá certo? Vamos continuando aqui em frente. Como eu prometi para vocês aí no início da aula, né, eu quero tratar com vocês aí da regra do inciso 1 até o inciso 10 na aula de hoje, tá? E daí, na aula que vem, a gente continua, né, vendo as infrações disciplinares a partir do inciso 11 em diante, tá? E daí eu escolhi a gente fazer essa aprendizagem hoje aí através da análise de julgados do próprio TED, né, da OAB, dos próprios TEDs, porque eu separei aqui julgados de diversos TEDs de diversas partes do país para a gente poder estar analisando, tá certo? Então, olha lá, o primeiro que vai aparecer para a gente aí é o inciso 1 do artigo 34, e ele diz o seguinte, ó, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos, tá? Então, olha só, nem sempre, né, o impedimento aqui é de natureza legal, porque existe também o impedimento que de natureza disciplinar, tá? Então, além daquelas questões lá que a gente já sabe, né, do exercício ilegal da profissão, nem sempre essas limitações aqui são legais. Algumas dessas situações aqui são de cunho disciplinar também, tá? Então, olha só, é defesa ao advogado funcionar no processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente, né? Olha só, essa situação aqui, por exemplo, foi verificada na primeira turma da segunda Câmara do Conselho Federal da OAB, tá? Olha lá o que diz a ementa, ó. Exercício irregular da advocacia, quando suspenso por decisão transitada em julgado, enseja nova suspensão do exercício profissional, com fulcro no artigo 34, inciso 1, e o artigo 37, inciso 2, da Lei 8.906. Olha lá. Que mais que a gente vai ter aí, ó? Esse aqui foi um julgado da primeira turma da Câmara do Conselho Federal, por unanimidade de votos, e reconhecer o recurso e negar provimento para confirmar.
decisão recorrida na conformidade do relatório e voto que integra o presente julgado, tá? Esse daqui é do Reginaldo Santos Furtado, é uma decisão de 2007, tá? O que eu quero destacar aqui, ó? Justamente aqui, né, o exercício irregular da advocacia, quando suspenso por decisão transitada e julgado, que enseja nova suspensão do exercício profissional com fulcro no 34, inciso 1. Então, além, né, da limitação legal, né, no caso concreto aqui, o exercício da advocacia, quando ele é suspenso por uma decisão disciplinar aqui, vai ensejar, além da limitação legal, ainda vai ensejar também uma nova, né, sanção com base aqui no 34, inciso 1, e o 37, inciso 2. Tá ok? Vamos um pouquinho aqui para frente, e daí a gente vai chegar aqui no inciso 2, ó. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei. Tá? Esse daqui é um julgado também do seccional da OAB, deixa eu ver da onde, que é do Conselho Federal da OAB. Vamos olhar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Sociedade de advogados constituída sem o registro na seccional da OAB de origem, importa em infração ao artigo 34, inciso 2. Tá? Presentes as circunstâncias atenuantes, impõe-se a aplicação das mesmas. Ok, olha só o que está dizendo aqui. Como a gente viu lá no início ainda, né, do semestre, quando a gente estava estudando lá sobre a sociedade dos advogados, a gente lembra lá o quê? Que o registro das sociedades é obrigatório perante o conselho, né, da OAB do Estado, tá? Então, o que o advogado tem que fazer? Assim que ele constitui a sociedade de advogado, ele tem que fazer o competente registro lá na seccional dele. Se ele não faz, e ele passa a atuar de forma irregular, também está sujeito a essa infração aí do inciso 2 aí, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui mais para frente, olha lá, o inciso 3, ó. Valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber, tá? Então, aqui tem duas situações, ó. Você tem que se valer mediante agenciador e ainda, né, o critério aqui, ó, da participação nos honorários, tá certo? O que mais que a gente vai encontrar aqui, ó? Esse daqui também é um julgado do Conselho Federal da OAB, e lá ele diz o seguinte, ó, advogado que se utiliza de empresa agenciadora de causas, com propaganda irregular nos meios de comunicação e distribuição de panfletos à população, mercantiliza a advocacia, além de facilitar o exercício profissional a não inscritos nos quadros da OAB, caracterizando, assim, infração ética prevista no inciso 3 do artigo 34. Tá? Então, esse daqui, então, é julgado que diz respeito aqui a exemplo prático aqui, tá? Do inciso 3 aqui, naquelas situações em que o advogado se vale de uma empresa, né, uma agenciadora de causas, tá? Que a gente vai encontrar aqui mais, ó? Vamos falar aqui do próximo, ó, do inciso 4, angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Esse daqui é do Tribunal de Ética e Disciplina de Minas Gerais. Olha lá a emenda, ó. Aliciamento de empregados da ex-empregadora do causídico advogado que comprovadamente alicia empregados de firma da qual fora demitido, incitando-os ao ingresso em juízo, tá? Mantém conduta incompatível com a profissão, infringindo em uma só vez os preceitos contidos nos itens 4 e o 25º da Lei 8.906/94, tá? Aqui ele está se referindo, obviamente, aqui ao artigo 34, tá? Representação que se dá provimento para aplicação das sanções correspondentes, tá? Nesse caso aqui, ó, o advogado aqui, né, pegou um gancho, né, pegou uma suspensão aqui de 90 dias, tá certo? Vamos continuar aqui em frente. Vamos aqui para o quinto inciso, ó, do artigo 34. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou que não tenha colaborado, tá? Isso daqui, então, são naquelas hipóteses, né,
Seria uma espécie aqui de falsidade ideológica. Você tem até que analisar aqui dentro do contexto se isso daqui não caracteriza até mesmo a questão de crime, tá? Mas, enfim, vamos dar uma olhada aqui na emenda, ó, é do Conselho Federal, tá? Aí ele coloca aqui, ó, desnecessidade de vista do advogado. Aqui está falando da questão da constituição da empresa jurídica, né? Quando se trata aqui naquelas hipóteses de constituição de firma individual. A gente estudou lá na questão lá dos atos, né, que são próprios, né, ou privativos, melhor dizendo, né, da advocacia, e a gente viu lá que uma das hipóteses lá de atos privativos é justamente a constituição, né, do contrato social das empresas, mas a gente viu lá que tem algumas exceções. Uma delas seria as micro e pequenas empresas, né, as empresas de pequeno porte, e também aqui entra nesse mesmo contexto aqui a constituição de firma individual. Então, não é exigido a assinatura do advogado, tá? Essa é a primeira parte da emenda. Agora, vamos para a segunda lá, ó. Não se inclui na exigência do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 8.906, justamente a hipótese que a gente estava analisando aqui agora, né? Os atos constitutivos de empresas individuais que não configuram o quê? Pessoas jurídicas, né? A finalidade do preceito legal é alcançar os atos que envolvam a redação efetiva dos atos constitutivos societários, civis e mercantis. A simples assinatura, sem efetiva autoria da redação do texto, caracteriza infração disciplinar na forma do artigo 34 do inciso 5 do Estatuto, tá? Olha só, presume-se, né, que o autor do texto é o responsável pelo seu teor. Então, é óbvio, né, que a responsabilidade do advogado vai incidir em cima daquilo que ele escreve, por isso que ele tem lá, né, que apor a sua assinatura aos atos processuais que ele pratica, as peças processuais que são da sua redação, inclusive entram aí nesse mesmo critério, tá? Por óbvio que ele não deve de apor a sua assinatura naquilo que ele não colaborou, naquilo que ele não produziu, tá? Se isso daqui acontecer, se ficar provado que o advogado não elaborou a peça, tá? Incorre na possibilidade de responder, né, por essa infração aqui, tá? Quando a gente estava diante daquelas prisões, lá na época da Lava Jato, inclusive, só para a gente poder contextualizar aqui um pouquinho com a aula, nós tivemos várias denúncias desse sentido aqui. Inclusive, teve comissões de deputados federais na época que tentaram, né, intervir junto à OAB para poder excluir alguns advogados que eram deputados e que estavam sendo incluídos nos processos dos políticos justamente para poder ter acesso a eles. Mas eles não produziam, né? Eles não participavam efetivamente do processo. Eles apenas constavam lá no processo, né? Na procuração do acusado, mas efetivamente eles não comungavam, não participavam, não realizavam nenhum ato processual. Inclusive, nós tivemos aí alguns desses aí que foram excluídos do processo em razão disso daí, tá? Isso daí chegou a acontecer aí nos processos de alguns acusados aí da Lava Jato na época, tá? Vamos um pouquinho aqui para frente, e daí a gente chega aqui, então, no inciso 6, ó. Advogar contra a literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior, tá? Essa hipótese aqui, muito embora seja difícil de você configurar ela na prática, né, porque você pode construir aqui o argumento, né, a livre argumentação da inconstitucionalidade ou da injustiça da lei, tá? Mas, enfim, isso daqui são para aqueles casos lá em que você tem uma situação clara e evidente, né, de uma aventura jurídica ou de uma petição que está o quê? Contrariando a literal disposição de lei, tá? Exemplo aqui, ó, esse daqui também é um caso julgado lá no Conselho Federal da OAB, ó, para configurar a infração ao artigo 34, inciso 6, pressupõe o quê? A intenção, a vontade consciente e a má-fé do advogado.
pois a este cabe a inteira e indelegável responsável pela direção técnica da causa ou da questão. Tá? Então, aqui, além de você ter que reunir os requisitos aqui, né, da violação, né, a disposição literal de lei, né, ou seja, quando é descabido, né, a advocacia nesse sentido aqui, excluindo aqui, o próprio dispositivo aqui já exclui a alegação da inconstitucionalidade, da injustiça ou do pronunciamento judicial anterior. Então, esses três aqui já estão até incluídos como exceção ao próprio dispositivo aqui. Além disso, você vai ter que analisar também, dentro do caso concreto, se tem o quê? O dolo, a intenção deliberada do advogado, né, de promover a ação ou a impugnação contra, né, a disposição de lei de forma frontal aqui, tá? Então, esse dispositivo aqui é um pouco difícil de você conseguir vislumbrar ele da prática. No entanto, ele consta lá como previsão expressa do artigo 34, inciso 6º. Eu só chamo a atenção aqui que você não pode generalizar isso daqui, tá? Por isso que eu estou fazendo essa observação aqui, tá? Não vamos generalizar isso daqui, porque além das exceções ali que o próprio dispositivo já traz, você ainda tem que comprovar aqui a intenção, a vontade consciente, a má-fé, tudo isso daqui é bem complexo de você conseguir demonstrar na prática, tá? E daí, olha só, o inciso 7, a gente já está aqui quase chegando para o final, né? Olha lá o inciso 7, ó. Violar sem justa causa o sigilo profissional. Essa daqui também... Não, esse daqui não é do Conselho Federal, esse daqui é do Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo, o TED de São Paulo. O advogado, no exercício de suas atividades particulares, bem como sendo funcionário público ou assessor da administração direta ou indireta, que tiver ciência por qualquer forma de ato ou fato público ou funcional, que lhe seja revelado por informações reservadas ou privilegiadas, está impedido de revelar essas informações sob pena de falta disciplinar, nos termos do artigo 34, inciso 7 do Estatuto da OAB e dos artigos 19 ao 25 do Código de Ética e Disciplina, tá? Está impedido também de intentar em causa própria ou em nome de terceiros qualquer tipo de ação em qualquer área do direito que quer exerça função pública ou particular sem resguardar o sigilo profissional, que sempre será dever ético e disciplinar, mesmo após os 2 anos de afastamento da empresa pública ou privada. Tá? Olha só, isso daqui não é só para o advogado que atuava enquanto membro de um departamento jurídico. Olha o que ele colocou aqui, ó. Funcionário ou assessor da administração, que tiver ciência por qualquer forma, ou ato público ou funcional. Vocês verifiquem aqui que isso daqui é bem abrangente, ó. Então, não é só para aquela hipótese lá de que o camarada atuava lá no órgão público ou no órgão particular, ou na empresa, no antigo, né, no ex-empregador, como advogado. Ele pode ter qualquer função lá, porque aqui diz respeito, ó, a qualquer informação que seja reservada ou privilegiada. Então, ele pode ser, por exemplo, um diretor de RH, um gerente, né? Ele pode ter atuado lá em qualquer outra função. Tá? Se ele recebeu aquela informação lá a título reservado, então ele não pode sair da empresa, sair do órgão público e usar isso daqui, né, como um fator de vantagem e agenciar causas, ainda que em causa própria. Vocês podem verificar aqui, ó, ainda que em causa própria. Tá certo, pessoal? Então, isso daqui é tema importante, tá? Esse daqui é tema importante, bastante interessante aí de vocês estarem analisando aí esse dispositivo 7 aqui, que diz respeito aqui, ó, ao uso indevido, né, do sigilo profissional. Vocês vão se recordar aqui, principalmente, daquele episódio lá do ex-procurador que foi aliciado para poder trabalhar em favor da JBS. Vocês lembram lá? O camarada trabalhava dentro do setor que era responsável por poder elaborar os acordos de leniência e os de delação premiada. É um camarada que tinha acesso aí a muita informação privilegiada. De uma hora para outra, ele pede demissão do Ministério Público Federal e vai trabalhar o quê? Para quem? Justamente para a JBS, que era uma empresa que estava negociando, né, um acordo de delação premiada milionário, envolvendo inúmeros políticos. Quem se recorda aí na época, a lista da JBS foi enorme.
Então, esse aí foi, assim, o exemplo mais notório aí que me veio à cabeça, né? O camarada que era procurador, inclusive, né? Tinha uma função importante, um cargo importante dentro da estrutura do Ministério Público Federal, acesso a muita informação reservada ou privilegiada, e ele foi, então, cooptado, né, pela... Eu não sei se é o termo correto para a gente utilizar aí, mas, de certa forma, o que aconteceu foi isso daí. O camarada estava lá, ele abandonou a carreira dele para poder servir a JBS, tá? Isso daí foi o exemplo mais claro aí que me veio à mente agora. Inclusive, isso daí, na época, foi muito comentado em toda a imprensa, por isso que eu tenho aqui total, eu fico até tranquilo e à vontade para mim poder comentar isso daqui com vocês, né? Porque isso daí foi noticiado no país todo, a imprensa toda repercutiu isso daqui, tá? E eu não estou também pré-julgando ninguém, eu estou só colocando aqui o que aconteceu dentro da época e dentro daquilo que foi noticiado pela imprensa. Vamos aqui para o oitavo, ó, é o antepenúltimo aqui. Hoje eu falei para vocês que a gente vai até o inciso 10, né? Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário, tá? Isso daqui é muito importante para você que vai advogar aí, fica a dica, tá? Esses acordos judiciais aí, que porventura vocês fizerem dentro dos processos, é muito importante você requerer a assinatura do cliente junto com você, justamente para você poder não recair nesse tipo de armadilha aqui. Olha lá, advogado que mantém contato direto com a parte ex-adversa, ó, sem o consentimento do patrono desta, infração disciplinar, ó, ofende literalmente o dispositivo aqui do 34 do inciso 8, ó, tá? Então, olha só, tanto aqui na situação de quando você está fazendo o acordo, como naqueles casos também, que às vezes acontece também, do advogado, ele sequer entra em contato com o outro advogado, ele entra direto em contato com o cliente, tá? Mesmo ele sabendo que tem que fazer um acordo, que esse acordo ele tem que ser homologado, que ele tem que ir parar no processo, né? Mas existem situações aí que que o advogado ele tenta passar por cima, né? Ele tenta se desviar, né, do advogado da outra parte para tentar costurar o acordo direto com o cliente, tá? Então muito cuidado com isso daqui, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é instruir o seu cliente. Olha, não é bom você fazer isso porque primeiro porque não tem a possibilidade de você fazer o acordo sem isso daqui passar por mim. Pode falar, fala abertamente com o teu cliente. Tá? Se ele falar para você que não vai precisar de pagar o honorário, que você vai ter que pagar, você vai ganhar um desconto, enfim, não cai nessa conversa dele, não. Porque se você fizer o acordo lá sem passar por mim, o juiz vai mandar me intimar para eu poder me manifestar se eu tenho conhecimento do acordo ou não. Então, esse é o primeiro ponto. Joga limpo com o teu cliente. Fala abertamente com ele a respeito disso daí. Principalmente porque, às vezes, o camarada lá pode estar tentando enganar ele, tá? E é isso daí que você tem que incutir, né, na mente dele para ele poder ficar alerta com relação a esse tipo de tentativa, tá? E primeiro porque é uma postura inadequada, né? Você mesmo já pode falar abertamente com ele, olha, a pessoa que está chamando você aí para fazer um acordo desse, tá? Principalmente se ele falar para você que ele vai cumprir, que não precisa de você pedir o juiz para homologar, isso por si só já é um fator de desconfiança a mais. Então, isso não transparece, isso não passa confiança, isso não passa segurança nenhuma. Então, isso daí é um outro ponto aí para você poder também estar conversando com o teu cliente, estar esclarecendo isso para ele. Tem um acordo? Tem uma proposta? Então, a gente tem que agir de maneira o quê? Transparente. Chama ele aqui, conversa, estabelece as bases desse acordo, aí os advogados conversam com as suas partes, e se eles assim concordarem, daí sim você assina aquilo ali, de preferência você pede o cliente para assinar junto com você, e aí você traz o acordo para o processo, para ele poder ser homologado pelo juiz, tá? É isso daí que é o que eu recomendo para vocês aí, tá certo? Que mais aí que eu colocaria? Aqui sim, o penúltimo, ó, do inciso 9, prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. Esse daqui é um caso lá do Tribunal de Ética de Minas Gerais, ó. Impossibilidade de inclusão no polo ativo do processo ético disciplinar após formalizada a representação. Vamos aqui um pouquinho mais para frente. Aqui está falando da questão
da competência, vamos um pouquinho mais para frente aqui, recebimento de título de crédito passivo de prescrição em curto espaço temporal, sem diligenciar a cobrança, caracteriza a infração do disposto do inciso 9 do artigo 34. Recebimento de título de crédito passivo de prescrição em curto prazo temporal sem diligenciar a cobrança. Reiterada recusa de prestação de contas enviadas por punições disciplinares anteriores que caracteriza o disposto da aplicação. Tá. Veja bem, essa hipótese aqui, ó, ele está falando aqui do inciso 9 aqui, gente. Você tem que fazer uma leitura mais acurada aqui para entender dentro do contexto que ele está dizendo aqui. Olha só. Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao patrocínio. Veja bem, se você tem aqui uma situação, você não pode advogar contrário ao interesse do teu cliente. No caso aqui, ele está falando aqui do recebimento de um título de crédito aqui, que é passivo de prescrição. Tá? Então, olha só, é óbvio que dentro dessa situação aqui, né, você deveria o quê? De acusar a prescrição do título. E não promover o recebimento dele em prejuízo do interesse do teu cliente. Tá? Então, esse dispositivo aqui é muito parecido com o dispositivo do patrocínio infiel, que, inclusive, também pode ser caracterizado o quê? Uma espécie de crime também, né? Deixa eu ver aqui se eu coloco para vocês aqui, ó. O patrocínio infiel é o que está capitulado lá no Código Penal, no artigo 355. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês aqui, ó. Código Penal. Deixa eu colocar aqui rapidamente aqui para a gente poder olhar lá. Daí tem aqueles chamados crimes contra a administração da justiça, né? Olha só, um deles aqui é justamente o quê? O patrocínio infiel, ó. Trair na qualidade de advogado ou procurador, ou dever profissional, prejudicando interesse, cujo patrocínio em juízo lhe é confiado. Tá certo? Junto com esse daqui, tem o outro tipificação, que é dentro, né, do parágrafo 1º aqui, do parágrafo único, aliás, né, do artigo 355, que é o chamado patrocínio simultâneo ou tergiversação. Olha lá, incorre na mesma pena deste artigo o advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa, simultaneamente ou sucessivamente, partes contrárias. Então, olha só, análise aqui do inciso 9º, né, do artigo 34 aqui do Estatuto da OAB, né, ele tem muito a ver aqui com o artigo 355 aqui do Código Penal, tá? Então, dentro do caso concreto aqui, a gente tem até que avaliar isso, porque a gente sabe o quê? Que a infração disciplinar não exclui a responsabilidade civil e nem a criminal. Então, dependendo da gravidade da situação, né, além do advogado sofrer a sanção disciplinar, dentro aqui do inciso 9 aqui do artigo 34 da Lei 8.906, ainda corre ainda, né, o risco aí da representação criminal dado o artigo 355 do Código Penal, seja pela regra do caput ou pela regra do parágrafo 1º, né? O patrocínio contrário ao interesse, que é a regra do caput, ou, né, o patrocínio simultâneo, que é a regra do parágrafo único, tá? E agora sim, vamos aqui para a nossa última hipótese de hoje, né, do inciso 10 do artigo 34, ó. Acarretar conscientemente, por ato próprio, a anulação ou nulidade do processo em que funcione. Isso aqui é importante, ó. Tá? Isso daqui é quando o próprio advogado provoca isso daqui intencionalmente. Ó. Tá? Ó, outra situação aí. Lembra que quando a gente estava estudando lá sobre a questão lá da nulidade dos atos processuais lá do advogado, a gente viu alguma ressalva lá. Principalmente, né, o entendimento aqui do STJ com relação àquela possibilidade, o quê? De você convalidar o ato do advogado ou de você solucionar o vício por conta da questão do prejuízo para a parte, né, para o jurisdicionado. Né? Lembra que a gente até discutiu isso daqui lá nas aulas passadas, tá? Vamos só relembrar aqui, então, ó. É importante observar que na hipótese mais frequente de irregularidade, ó, provocada pela atuação do advogado passível de decretação de nulidade, daí, olha lá, isso daqui foi interpretado, né, de forma mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça, assim considera-se o quê? Sanável a nulidade decorrente, por exemplo, daquelas situações em que o advogado está suspenso temporariamente.
tá? Né? Vamos lá, aquelas situações lá que a gente até estudou da outra vez lá, advogado impedido, advogado suspeito, advogado suspenso temporariamente, seja por algum impeditivo legal ou até mesmo por uma infração ética, né? Então, todas essas situações aqui são passíveis do quê? De regularização, tá? Olha lá o julgado aqui do STJ, é justamente nesse sentido, ó. Irregularidade de representação processual, ato praticado por advogado suspenso temporariamente da OAB. Nulidade sanável. Isso daqui que é importante de você, isso aqui que é importante você memorizar aí, ó. É sanável esse tipo de irregularidade, tá? Extinção do processo com fundamento no 267 do inciso 4 do CPC. Tem a necessidade prévia de intimação da parte para regularização. Porque, veja bem, em que pese a lei determinar que o ato ele não tem validade, mas esse ato ele não é de nulidade absoluta, e sim anulável. Tá? Então, aqui tem que obedecer aqui a intimação prévia da parte, porque é o jurisdicionado, que é o interessado, que é a parte que está judicializando a questão, ele pode ter interesse na regularização do ato. Então tá, legal, olha só, o que significa isso aqui na prática? Ó, vai intimar o autor ou o réu da ação, né, a parte, para poder dizer se ele vai substituir o advogado ou não, e o que ele vai aproveitar do ato que ele já fez. É basicamente isso daí, tá? Você não vai simplesmente extinguir a ação, né, e determinar ali o revés para ele por conta do fato do advogado estar suspenso temporariamente. É disso daqui que trata, né, o objeto aqui do exemplo aqui do julgado aqui, tá? Olha lá, embora o artigo 4º do Estatuto da OAB disponha que são nulos os atos praticados por pessoa não inscrita na OAB ou por advogado impedido, suspenso, licenciado, ou que passa a exercer atividade incompatível com a advocacia, olha lá, o defeito de representação processual não acarreta de imediata nulidade absoluta. Foi o que eu acabei de dizer aqui para vocês, ó. Ou mesmo de todo o processo, por quanto tal defeito é o quê? Sanável, tá? Isso daqui é da regra do CPC antigo, tá, gente? É porque eu estou colocando aqui para vocês aqui o julgado, aí eu tenho que copiar a ementa dele tal como ele foi colocado na época, tá? Olha lá. Primeiro, porque isso não compromete o ordenamento jurídico, e segundo, porque não prejudica nenhum interesse público, nenhum interesse da outra parte. E terceiro, porque o direito da parte representada não pode ser prejudicado por esse tipo de falha do seu advogado. Tá? A nulidade só advirá se, cabendo à parte reparar o defeito ou suprir a omissão, não o fizer dentro do prazo assinalado pelo juiz. Aqui ele colocou do prazo marcado, né? É aquele prazo lá que o juiz vai designar na decisão dele, tá? Normalmente esse prazo aí é de 15 dias. Se a parte comparece a juízo não representada por advogado habilitado, ou se este, no curso do processo, perde a capacidade postulatória, né, no caso do impedimento, licença, suspensão, exclusão da OAB, renúncia do mandato, ou morre, né, tem também aqui a situação aqui, ó, também é época do Covid, vai que o advogado morre lá, tá? Deve aqui, ó, antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do 267, inciso 4 do CPC, por irregularidade de representação processual, seria a hipótese aqui, né, em tese, que a gente está discutindo, porque os atos foram praticados por advogado, né, que estava irregular, não é isso? Mas olha lá, ele tem o quê? Que intimar a parte, para que no prazo por ele estipulado, constitua novo patrono legalmente habilitado a procurar em juízo, olha lá, para representá-lo a partir daquele momento lá, ó, ou, já havendo outro advogado legalmente habilitado, que este ratifique os atos praticados pelo procurador inabilitado. Viram aí, então, a questão? Olha lá. Então, olha só, você tem duas situações aqui para você preocupar. O primeiro é você constituir um novo advogado. E o segundo, você tem que ratificar ou não os atos que foram praticados pelo advogado, né, que eventualmente aqui se colocou aqui na posição aqui de suspenso ou impedido, ou aquelas demais hipóteses lá que a gente acabou de tratar. Bom, pessoal, o que eu tinha para poder falar com vocês aí a respeito das infrações disciplinares, do artigo 34, né? Hoje a gente viu aí do inciso 1 ao inciso 10. Na aula que vem a gente vai continuar a partir daí
do inciso 11 em diante. Tá certo, pessoal? A gente se encontra aqui, né, na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tá certo, pessoal?